Em primeiro lugar, agradecer a todos, de facto, não apenas aos convidados, aos palestrantes, aos que estiveram nas mesas, mas a todos os que estiveram aqui, os colegas, no encontro, que nós gostaríamos sempre de poder ter com mais frequência, mais regularidade, de poder juntar aqui mais professores, mas às vezes é até com alguma angústia. Nós, há uma semana antes do encontro, tínhamos 18 ou 19 pessoas inscritas e, portanto, e agora, mas acho que foi uma boa participação. Nós iremos, com certeza, daqui retirar e vamos, enfim, pistas importantes para o trabalho que a FENPROF tem que desempenhar. O trabalho da FENPROF nesta área, que é desempenhado ou deve ser desenvolvido pelos colegas da área, o que significa a necessidade não só da sindicalização, mas também da disponibilidade para ser delegados, para ser dirigentes sindicais, porque, como é evidente, são daquelas coisas que não se delegam noutros, não é? E não há como aqueles que vivem o dia-a-dia das situações, no terreno, e que são os professores, para poderem, de facto, assumir depois e ajudarem a organização a ter as posições que são as adequadas, as corretas, e acho que hoje até o facto de podermos ter aqui juntado os colegas do público e do privado foi, de facto, muito importante e veio provar uma coisa que eu sempre achei, mas que às vezes alguns colegas diziam, aquilo se junta lá ao pessoal do público e do privado, aquilo ainda acaba tudo à palmada, e eu achava que não. Porque, na verdade, são todos professores em primeiro lugar, em segundo lugar, contribuem todos para o mesmo objetivo, para o mesmo fim, e em terceiro lugar, aquilo que se quer é, de facto, o ensino público de qualidade, mas também o ensino privado de qualidade e, sobretudo, no privado, que o respeito pelos direitos daqueles que lá trabalham seja exatamente o mesmo, enfim, não devia dizer o mesmo que no público. No público não somos muito respeitados, mas ainda assim há mais algum respeito, apesar de tudo, do que no setor privado. Porque, na verdade, vale tudo. Eu apercebi-me bem do que isso significava, por exemplo, quando foi aquela crise que houve aí por causa dos salários muito atrasados, e participei em muitas reuniões, nomeadamente na minha terra, em Tomar, no Gualdim Pais, onde estava lá o pessoal do Gualdim Pais, do Cantilho, do Orém, ali de uma série, e de facto aquilo valia tudo, aquilo é uma vergonha, e às vezes nem vale a pena, quer dizer, vale sempre a pena, não é? Mas até irmos à ACT e denunciar estas situações, podem crer que eles muitas vezes acabam por ir lá, falam com a entidade patronal e depois escrevem-nos a dizer que não detectaram nenhuma das situações irregulares que nós para lá denunciamos e não foram falar com as pessoas. Inclusivamente, por vezes, até nós enviando o nome das pessoas que se disponibilizam, que às vezes também não é fácil, para poderem provar aquilo que é dito, e é muito complicado. Eles, para já, estão muito feitos com o patrão, e depois vão lá falar com eles e escrevem-nos isto, a dizer que não foram detectadas as situações irregulares, e seja em relação aos colegas do ensino particular e outras situações na investigação, por exemplo, ainda recentemente isso também aconteceu. Enfim, se calhar a ACT também, mais do que ser um organismo que na maior parte das vezes está ao serviço do poder e ao serviço de quem manda e ao serviço do patrão, tinha que ser pelo menos uma entidade neutra capaz de poder fiscalizar e capaz de fazer cumprir aquilo que são as leis. Mas enfim, temos é que insistir e não que desistir. Dizer-vos que, em relação à proposta de fazermos com regularidade estes encontros, eu penso que sim, e até penso que se nós formos, não sei se é anuais, mas houver uma regularidade no encontro, isso mesmo acaba por chamar outras pessoas. Nós, por exemplo, mesmo desde que gravámos as intervenções aqui feitas, pedimos aos colegas que as tenham escritas que nos façam chegar por escrito, porque também por vezes há quem prefira ler do que estar a ouvir a gravação, mas nós vamos disponibilizar não só no site, mas enviar, cada sindicato, enviar para os seus associados as gravações das intervenções, para que isto possa ir para além do que apenas aqui se passou e possa chegar àqueles que aqui não estiveram, isso aí de certeza. Também importante será que para o próximo ano, em maio, 13, 14 de maio do ano que vem, não é, como dizia o Mané, irmos a Fátima, mas é irmos a Viseu ao encontro, ao Congresso da FENPROF, ao 14º, onde os colegas do ensino particular, e neste caso concreto, os colegas do ensino artístico especializado, seja particular ou público, estejam presentes e também levem ao conjunto dos professores, porque somos todos professores, independentemente de onde se trabalha, precisamente os problemas deste setor, que às vezes as pessoas percebem que existem, mas não os conhecem, e aproveitando o facto de estar ali do país inteiro, delegados, colegas das várias escolas, é importante também que isto seja conhecido e até assumido em termos globais por todos nós, por todos os professores. É evidente que nós estamos aqui a falar de duas áreas muito complicadas, não é? Como diziam
os nossos antepassados, ainda dizemos nós também, aquele velho ditado, junta-se a fome à vontade de comer, ou seja, nós estamos a falar da cultura e da educação, que são duas áreas absolutamente postas em plano secundário pelos governos e pelas políticas que são desenvolvidas. Porque às vezes até em relação à educação, nós costumamos dizer, as pessoas mobilizam-se muito mais em torno, quando a questão da degradação dos serviços públicos, os ataques aos trabalhadores, quando são as questões da saúde, quando são as questões da educação, as pessoas também acham mal, mas não se mobilizam tanto. Eu às vezes até costumo fazer esta leitura, as pessoas em relação às questões da saúde têm medo de morrer, e morrer é uma coisa chata que não se volta, não tem retorno, não é? Às questões da saúde, o mais que se fica é um bocado mais lerdo, enfim, e portanto isto, como as pessoas muitas vezes já estão por ali, acabam por nem dar pela falta, e por isso não se mobilizam tanto. E nós, enquanto profissionais do setor, somos os primeiros, evidentemente, que depois envolvendo outros, envolvendo estudantes, envolvendo os pais, somos os primeiros a ter que fazer alguma coisa para que se invertam estas situações. Na cultura, como aqui se disse, a exigência e bem de 1% do PIB para a cultura, neste momento estamos nos 2/10, não é? E, por exemplo, na educação, todas as organizações internacionais, a recomendação que fazem, falo da Unesco, da OIT, da Unicef, é que a educação deve valer 6% do PIB nos países. Em Portugal, se este Orçamento do Estado para o ano que vem tivesse sido aprovado, a educação ficava a valer, com fundos comunitários, 3,52, mas sem fundos, aquilo que é o investimento do Estado português, 3,11, que é cerca de metade do que é recomendado. E como é evidente, quando não há dinheiro, não há soluções para os problemas, isso não vale a pena dar a volta, porque boa parte deles reside precisamente nisso. Por exemplo, as questões da precariedade e da precariedade prolongada. Mas aí pode ser que até tenhamos aqui uma situação que se vai alterar com aquilo que aconteceu esta semana, antes de ontem, e que vem da Comissão Europeia, porque um dos motivos porque eles mantêm a precariedade como mantêm, nomeadamente no setor da educação, mas não só, mas no da educação, é porque eles, quem é precário não está nos quadros, e quem não está nos quadros não está na carreira, e como não está na carreira ganha menos, nem que tenha 30 anos de trabalho. Ora bem, há uma diretiva comunitária de 1999 que diz que os trabalhadores com contratos a termo não podem ser discriminados relativamente aos dos quadros. Em primeiro lugar, os Estados não podem, e refere-se concretamente aos professores, não podem abusar da chamada contratação a termo, e em segundo lugar, os contratados a termo não podem ser discriminados salarialmente dos que estão nos quadros. Ora bem, o governo português, e é uma diretiva de 1999, resolveu o problema, com a chamada norma travão, que deveria ser de travar travão à precariedade, que na verdade trava a entrada nos quadros, porque é uma norma travão que mete nos quadros os professores com 3 ou mais anos de serviço, mas o certo é que nós temos precários no sistema público, por exemplo, com mais de 15 anos de serviço, 5.000 professores, com mais de 10 anos, 11.300, com mais de 3 anos, 22.000 professores. Portanto, aquilo não trava nada, trava a entrada, mas seja como for, eles criaram essa norma para enganar a União Europeia e dizer, a Comissão Europeia dizer que está resolvido, mas não fizeram nada em relação aos salários. E esta semana, se viram nos jornais, saiu precisamente uma notícia em que a Comissão Europeia insta o Estado português, e agora tem 60 dias para dizer porque é que não fizeram e tomar essa medida, de que os contratados a termo não podem continuar a ser discriminados salarialmente, o que quer dizer que a contratação a termo, se uma pessoa tem 20 anos de serviço, deve ter um salário igual a quem tem 20 anos de serviço e está num quadro. Vamos ver como é que isto vai evoluir. Vem na sequência também, precisamente, das denúncias que nós temos vindo a fazer em relação à situação que nós cá estamos a viver, também o temos feito em relação aos 3 anos, mas isso eles ainda não terão percebido, e essa é um dos caminhos que vamos tentar também, porque isto já sabe, quando chega às instâncias europeias é muito difícil e é muito longe e depois demora muitos anos. Eu estou a falar de uma diretiva de 1999 e nós estamos em 2021 ainda para ver se o governo português está a cumpri-la, não é? Assim, quando são outras diretivas, eles vêm logo aí rapidamente, mas pronto. E depois temos as questões do privado, que, como disse aqui também, já foi dito por vários colegas, que tem muito a ver com esta situação da contratação coletiva, que, aliás, foi um dos motivos principais pelos quais, e muito bem, os partidos de esquerda, e eu nem digo à esquerda, digo de esquerda, porque fazer à esquerda tinha que dizer qualquer coisa, pronto, e também posso dizer, não é, da direita, votaram contra este Orçamento do Estado. É que um dos aspectos que o Partido Socialista não pode continuar a achar que esse terreno ele pode movimentar-se à vontade é anualmente pedir à esquerda que lhe aprove o Orçamento do Estado
E entre cada orçamento do Estado tem que estar-se à direita para aprovar a municipalização, para não deixar que as leis laborais sejam alteradas e para manter o que de pior nós vamos ter no plano laboral no nosso país. E a grande questão que aqui se colocou foi precisamente o problema da norma de caducidade da contratação coletiva, que não estava muito dentro, até começar a participar em reuniões com os colegas do EPC, do Ensino Particular e Cooperativo, percebi que nós estávamos em reunião numa completa chantagem, porque, quer dizer, não havia nada a fazer. A norma da caducidade, até ao momento em que não foi alterada no tempo do Bagão Félix e depois o Partido Socialista também a adotou, tinha que, quando um contrato de trabalho, portanto, expirasse, se acabasse a sua vigência, das duas uma, ou havia um novo contrato que o melhorava, ou se não havia acordo ficava como estava e não se conseguia melhorar. Era esta a norma. A partir daí, se nós não assinarmos, o que significa é que vai tudo ao ar e as pessoas deixam de ter carreira, deixam de progredir. Portanto, essa foi uma alteração. Cá está, por isso é que eu não consigo dizer onde é que acaba aqui a direita, foi do PSD-CDS, mas do Partido Socialista. Aliás, este ano, nas negociações até do orçamento, as propostas feitas ao Partido Socialista foram as propostas que o Partido Socialista, pela voz do deputado, ou então deputado Vieira da Silva, levou ao Parlamento para tentar travar as alterações do PSD. Foram essas que se lhe foram apresentadas desta vez e eles preferiram ter as do PSD e, portanto, não aceitaram. Enquanto o orçamento caiu, acho que não temos muito a perder, porque, do ponto de vista deste orçamento do Estado e no que diz respeito aos professores, era um orçamento feito para um país sem professores. Não tinha, aliás, é curioso, em 391 páginas, 500 mil de caracteres, a palavra professor estava lá 0 vezes. Não é uma vez ou duas. Nunca surgiu, porque não havia uma medida para resolver os problemas da precariedade, das carreiras como elas estão, ou que não existem no privado, ou que estão todas pervertidas no público. Não havia uma palavra para travar, por exemplo, o rumo do envelhecimento. Não havia nada para conferir atratividade a uma profissão que estes irresponsáveis não estão a perceber que dentro de 2 ou 3 anos, hoje já existe, não há professores. Não há professores. E se calhar dá jeito para poderem recorrer novamente, como nos anos 70, 80, a gente sem não professora, não profissionalizados e pagarem menos e, portanto, não podem entrar nos quadros, não têm carreira, tudo isso, pagam menos, não são profissionalizados, dá jeito, mas isto é o fim de uma profissão, é o fim da qualidade da educação, é uma grande machadada na escola, seja pública ou privada. Aliás, já agora dizer que em relação aos privados, nós já colocámos isto, por exemplo, ao diretor executivo da CNEF, o Queiroz e Melo, uma reunião que há pouco tempo lá tivemos, e dissemos, bem, os senhores não querem resolver o problema dos salários, das condições de trabalho, dos horários, dos professores, vocês o que vão ter com a falta de pessoas no público, o primeiro momento é que o público vai ser alimentado pela malta do privado, e que este ano houve inúmera malta a vir do privado para o público, nomeadamente no chamado ensino geral, pronto, e ele disse, também nós estamos preocupados com isso, e depois com aquela conversa que eles têm, nós estamos preocupados com isso, então eu conheço pessoas que não são professores e dão melhor, e que trabalham melhor, e dão melhores aulas que os professores, que é aquela conversa que se tem sempre para dizer que, portanto, não são precisos professores. O Salazar também dizia isso, quando nos anos 30 acabou com as escolas de magistério e pôs senhoras com a terceira classe, as regentes, a dar aulas, porque não era preciso estar a pagar professores, não é? Ficava barato e tal. E, portanto, ele disse isso, e, portanto, o que ele nos disse, o Queiroz e Melo, nessa altura, foi que, na opinião dele, o problema não era ver como é que se tinham professores para o ensino privado. Estávamos a falar com ele, portanto. A questão dele era ver se, quando é que o Ministério da Educação autorizava que eles pudessem contratar as pessoas que eles achassem capazes de dar as aulas. Foi a resposta dele, estávamos lá vários, a Graça, eu, foi a resposta deles. Aliás, que já a fez publicamente. E isto, quer dizer, isto é um retrocesso brutal, é voltarmos ao tempo em que não era, em que até se dizia, bom, não tem mais nada para fazer, vai dar umas aulas, são os professores, que depois foi alterado, em Portugal hoje temos, a nível da formação de pessoas, dos professores mais qualificados dentro da União Europeia, bom, mas pelos vistos isso não é o que interessa e, portanto, nós tínhamos um orçamento do Estado sem professores, tínhamos um orçamento do Estado em que a educação não tinha nenhum investimento, a não ser um aumento dos fundos europeus em 65% para comprar computadores, né? Porque um dia destes até com falta de professores pode dar jeito a ver computadores, para se pôr alguns a gravar aulas e, portanto, já não é preciso professores, os meninos veem as aulas gravadas e o problema está resolvido, não é? O caminho é complicado, não é só em Portugal. Nós estivemos agora num congresso na Dinamarca, esteve aqui connosco uma colega de França. Os caminhos são exatamente os mesmos dos vários países. A municipalização, como disse aqui o Manuel, que trouxe cá o problema, é o caminho que estes governos, porque este e o PSD, portanto, foi um acordo parlamentar entre o PS e o PSD, a municipalização, e o pessoal às vezes não se lembra, até 31 de março de 2022, portanto, este ano letivo, todos os municípios têm que entrar no processo.
Esse é um processo que está desde 2018 em curso. Dos 278 municípios do continente, porque nas regiões autónomas não se aplica, só 113 é que aderiram, portanto a maioria, mesmo dos partidos que assinaram esta legislação, não aderiram. Até 31 de março, tudo o que é educação, para já, e no sistema público, com exceção do ensino superior, e no caso do básico e secundário, para já dos professores, tudo passa a ser das câmaras. E o que nós vamos ter é o que acontece em outros países. Aliás, os dinamarqueses neste momento estão a ver como é que saem desse processo e recentralizam algumas coisas. Que é nós passarmos a ter assimetrias tremendas e passarmos a ter desigualdades ainda mais acentuadas. Eu há dia reunimos com os grupos parlamentares, onde foi o CDS, e o deputado do CDS vinha da Câmara de Cascais, onde era assessor para a educação, e disse: eu não sei porque é que vocês são... Vim contra aí a municipalização. Olha, nós em Cascais, foi a Câmara que resolveu agora a falta de computadores, que resolveu os problemas lá dos alunos. E ele teve respostas para tudo e mais alguma coisa. A Câmara disse: ok, tudo bem, e ainda bem, e acha que em Ferreira dos Ezas isso também aconteceu, ou em Oleiros, na Sertã, disse logo ali uma carrada de sítios. Isso realmente não, pois, mas é que nós não podemos só falar em coesão e a solidariedade dentro do país e depois termos 278 municípiozinhos, cada um, uns com mais poder financeiro, outros com dívidas astronómicas, outros com mais sensibilidade para o setor, outros com mais sensibilidade para as questões do ensino artístico, e outros acham que isso é perder tempo, e quem quiser ter os filhos a aprender música, que paga alguém que lhe ensine. E depois é assim que funcionam as coisas. Este não é o caminho, de certeza, mas é um caminho, como eu disse, que até 31 de março do próximo ano, 22, é obrigatoriamente as câmaras têm que entrar. Nós vamos tentar agora, com as eleições, convencer os próprios municípios. Aliás, iremos estar no Congresso da Associação Nacional de Municípios em Aveiro em dezembro, para que os municípios, pelo menos, nem que seja por aqui, é uma tática, possam dizer assim: se não há orçamento, não há verbas que estejam previstas para serem transferidas, para nós podermos ficar com as novas competências. Então adie-se lá mais a coisa. É evidente que pode-se dizer: bom, o adiamento é só uma questão de tempo. Não. Tentar aproveitar esse tempo para que alguma coisa seja alterada naquela legislação, porque isso será um tremendo erro e com consequências que vão ser irreversíveis, e, nomeadamente, eu acho que no ensino artístico especializado é mesmo daquelas que vão sentir mais esse problema, uma vez que, de uma forma mais geral, os pais nas outras áreas vão pressionar mais, vão ser mais pressionantes. Aqui é um bocado depois aquele espírito. Há quem tenha, como disse há pouco, essa sensibilidade, e quem acha que isto é para quem quiser aprender que pague, e, portanto, não são eles que têm que fazer esses gastos. Pronto, é só isso, não vos vou amassar mais, vou-vos desejar um bom regresso a casa, com uma certeza de que estas coisas não se resolvem assim por si só, não se resolvem só porque estão nos programas dos partidos. Nós agora, com certeza, vamos pressioná-los a pôr lá nos programas tudo aquilo que tem a ver com a educação e com as pessoas. Vamos organizar um debate logo no início de janeiro, com os partidos todos, online, que é para poder estar malta do país inteiro sobre as questões da educação, e vocês estando lá também, porque depois é para abrir, para pôr perguntas e para os confrontar com aquilo que têm feito. Mas mesmo quando está lá, digamos, nas intenções que eles têm, quando está lá nas elegibilidades de financiamentos europeus e não sei o quê, isto daí, a concretizar-se, vai uma distância dos diabos. E essa distância nós só conseguimos fazer esse caminho através da pressão e da luta. Da outra vez foi possível resolver aquele problema, da maneira que foi, mas ainda assim havia gente com muitos meses de salários em atraso, porque os colegas vieram para a rua e porque nos juntámos ali, porque aquilo foi ali uma pressão danada, e eles tiveram que dar resposta. Aliás, o próprio Ministério abriu portas para se reunir e para podermos discutir as coisas e para se poder comprometer e ir resolvendo os problemas. Se o pessoal ficar de braços cruzados à espera que a coisa aconteça, podem ter certeza, podemos ter todos a certeza que ela não vai acontecer, portanto, porque só acontece quando nós fazemos por isso. E é esse o apelo que faço, é continuarmos, nós os que aqui estamos, a juntarmos-nos, mas a trazer outros e a dizer-lhes a eles que é também com a presença deles que nós podemos ser mais fortes e podemos conseguir resolver alguns dos problemas que temos, e são muitos neste setor, porque senão isto tenderá sempre a ficar cada vez pior. Obrigado por terem estado, força, boa viagem e até à próxima.